Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Na Trilha da Regularização. Me chamo Roberta Gonçalves, especialista em regularização de imóveis, e estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. Hoje o tema é super interessante. O tema é: uso capião não é só esperar o tempo passar. E aí eu já vou colocar aqui o tema, porque para quem chegar depois já vai saber o que a gente está conversando. Vou ficar, a luz está caindo, a energia cai e volta, mas vamos lá. Olá, Marcos, boa tarde, tudo bem com você? Apareça! Então, gente, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre esse assunto que é super interessante, né? O uso capião não é só esperar o tempo passar. E aí, por que desse tema? Eu venho recebendo muitas mensagens e directs ou mensagens pelo WhatsApp, e as pessoas sempre dizem: doutora, eu moro com minha mãe, morava com minha mãe e meu pai, eles faleceram, eu estou na casa hoje. E aí? Eu posso fazer uso capião dessa casa? Ou então, eu saí de casa, mas depois que minha mãe ou que meu pai faleceu, eu fui morar com eles, depois eles também faleceram, e aí? Agora eu posso pedir a uso capião? Olá, Maria, seja muito bem-vinda. E aí eu achei bastante relevante trazer esse tema, até para poder explicar para vocês como é que funciona. Porque, assim, a partir do momento em que você residiu numa casa com os seus pais e seus pais vêm a falecer, existe um procedimento legal que é necessário que seja realizado, que é o quê? Que é o inventário. Mas aí, muitas vezes, as pessoas pensam que a melhor solução, a melhor saída é o uso capião, e nem sempre é dessa forma. Então, por isso, a escolha desse tema. Obrigada! Então, por isso a escolha desse tema, para poder esclarecer para vocês, porque a partir do momento que a gente tem um instrumento legal, né, de regularização, não é sempre que vai ser viável fazer o uso capião, principalmente quando depende inicialmente de um processo de inventário. Na maioria dos casos, quando questionado, eu sempre, não aprofundando a análise, mas no primeiro momento eu verifico diante da pergunta e digo logo: olha, possivelmente é um inventário que deve ser feito. Mas aí vai depender do caso, vai depender da análise, e eu sempre recomendo o quê? Busque um profissional especialista no assunto, para poder lhe ouvir, para poder entender e poder explicar para você como é que tudo isso funciona. Então, assim, eu fiz um breve roteiro, até porque esse bate-papo é a apresentação de imóveis. E, assim, nesse roteiro eu coloquei o quê? Essa questão do tempo. O tempo realmente tem bastante impacto, mas ele não é o principal, a principal ação, o principal instrumento para que seja futuramente efetivada uma ação de uso capião. E aí sempre tem, né, eu retomo essa questão, sempre tem esse questionamento. Eu moro há 10 anos, eu moro há 20 anos, eu moro há 15 anos, eu moro há 30 anos, como acontece, ou mais. Mas, assim, para uma ação de uso capião é necessário seguir alguns requisitos, os requisitos previstos na lei. E aí nem sempre essa pessoa que mora há 10, 15, 20, 30 anos ou até mais, cumpre esses requisitos. E muitas vezes, no primeiro momento, quando ingressa, né, com pedido de uso capião, seja ele pela via judicial ou pela via extrajudicial, esse pedido ele pode ser indeferido. E aí vem essa questão. Quando a gente analisa um caso e apresenta para o cliente a possibilidade de ingressar com a ação de uso capião, eles sempre questionam: poxa, doutora, não é melhor o judicial, não, porque o juiz pode analisar, pode liberar. Por quê? Porque muitas vezes eles pensam que o juiz tem esse poder, né, de dar essa permissão a ele de sentenciar de forma favorável ao uso capião por ser um juiz. E aí a gente sempre esclarece: mesmo sendo ele o juiz e tendo alguns poderes, ele também vai precisar analisar tudo isso, se você, além do tempo, cumpriu esses requisitos. E aí a gente sempre diz, né, esse ânimo de dono. Mas o que é esse animus domini, né, que a gente vê quando estuda essas questões do direito em si, da questão de moradia, regularização de imóveis, dentre outros, e a uso capião, mais precisamente. É essa vontade de ser dono, porque a partir do momento em que você tem interesse em morar naquele local, em requerer, né, um pedido de uso capião, você tem que demonstrar esse interesse seu. E aí, o que é esse interesse? Boa tarde, seja bem-vindo, ou bem-vinda, Vasquez. E aí, demonstrar esse interesse, porque a partir do momento em que você vai morar num imóvel, você tem que ter alguns cuidados com ele.
E aí tem um questionamento, né, que é bem interessante. É obrigado ou não pagar o IPTU? A gente sempre diz depende. Por que depende? Porque quando uma ação de uso capião ela é deferida, você vai ter uma moradia, vai ser originário, vai ser algo originário, vai ser algo novo, vai ser algo que vai ser, tipo, aquilo que aconteceu antes vai ser esquecido e você vai receber uma matrícula nova do seu imóvel. Então, assim, é importante, é interessante, sim, porque a partir do momento que você está naquele imóvel, você está pagando uso capião, você cuida daquela casa, você faz benfeitorias naquela casa, quem está de fora, quem está analisando, vai perceber, poxa, ele está ali, ele está cumprindo a função social, que é a tão falada função social, né, do direito constitucional, que prevê essa possibilidade do direito à moradia. E aí, semana passada, eu estava até assistindo uma palestra do TJ Bahia, aqui em Salvador, e aí o professor Pablo Stozzi estava falando sobre as recentes discussões, né, sobre a questão da posse e a questão da função social da propriedade, porque muitas vezes quem tem a posse não está exercendo essa função. E aí até que ponto um é mais relevante do que o outro. E aí é válido trazer para vocês esse questionamento, porque assim, já chegou para mim, chegou uma análise em um momento que a pessoa tinha essa posse, mas só que não estava exercendo a função social, que é o quê? A moradia. Então, a partir do momento que você tem apenas a posse, não está exercendo essa função social, essa posse a gente pode dizer que é uma posse mais precária, é uma posse que não dá tanta segurança em um futuro pedido de uma ação de uso capião. Por quê? Porque a partir do momento que você está naquele imóvel, você está morando, você está zelando pelaquele imóvel, você paga o IPTU se achar cabível, se tiver condições de pagar, você faz a manutenção daquele imóvel. Então é algo que a gente já vê como algo positivo. E até assim, um profissional que se preze também vai ter essa segurança. Porque nem sempre tem essa questão que é bastante relevante. Nem sempre o profissional que vai analisar, ele tem esse olhar. Ele vai ver, poxa, ele está ali, tem a posse, ou nem está ali, mas tem a posse de um terreno, de um lote, já tem 15 anos, paga IPTU, às vezes também não paga o IPTU, vamos arriscar. E aí eu sempre digo, se for para me arriscar, eu estou fora. Porque é a questão de tempo, que você deixa de estar fazendo outras coisas, deixa de estar atendendo outras pessoas, outras urgências e outras necessidades, e o dinheiro. Por quê? Porque o tempo também a gente nunca vai ter ele de volta, e o dinheiro investido bem menos, principalmente quando a pessoa tem aquela reserva e assim, quer investir nessa recuperação, nessa uso capião, desculpa, nessa regularização, e por alguma questão, por alguma fragilidade no processo, essa uso capião é negada. E aí não é legal, porque você vai ter que investir em documentação, vai ter que investir nos honorários do advogado, se o seu processo ele não for deferido uma justiça gratuita, você vai ter que pagar. Então, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que no início nós, então, exigimos essa análise minuciosa. Eu sempre solicito. E aí muitos questionam, poxa, doutora, vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com fone, então um barulho lá fora. Me avisa aí, por favor. E aí, assim, muita gente questiona, poxa, doutora, é muito documento e precisa de mais documento, por que tudo isso? E aí eu sempre digo, exatamente, para a gente ter uma segurança no que vai ser feito. Porque a partir do momento... Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo, obrigada. E aí, assim, tem que ter essa segurança, porque não vale a pena arriscar. Uma ação de regularização de imóveis é algo que não envolve só a pessoa em si interessada e o advogado, né? Envolve famílias, né? E aí fica todo mundo naquela expectativa de poder ter a casa em seu nome, até porque o sonho, né? Nós já crescemos e ouvimos a nossa família sempre falar que o sonho de todo mundo é ter a sua casa própria. Nós temos esse costume aqui no país. E assim, muitas vezes as pessoas vai guardando, reservando aquele dinheiro que consegue poupar durante o mês para poder futuramente fazer essa regularização. E aí, no momento dessa negativa, é frustrante tanto para o profissional, principalmente para o interessado. Por isso que tem que ter
essa exigência sim, esse rigor sim, para que no futuro, no andar, né, no andar da carruagem, no período do processamento do inventário, ele seja favorável e tenha sucesso. Porque não depende, e outra questão interessante, não depende apenas do advogado. A análise do advogado é fundamental. O advogado saber o que vai fazer, saber como conduzir é fundamental. Mas depende de outras esferas. Depende do tabelião, depende do registrador, depende do juiz. Então, são obstáculos que a gente vai tentando ao máximo superar para chegar a um resultado final. E aí tem outras questões, né? Tem a questão do